Olá e bem-vindos. Hoje vamos explorar uma ideia, bem, no mínimo radical. A possibilidade de desarmar um míssil nuclear com uma história. Esta análise mergulha num texto muito pouco convencional, que mistura, de um lado, a engenharia militar de ponta e, do outro, filosofia cósmica. Por isso, preparem-se, porque esta viagem vai do geopolítico ao metafísico num instante. E tudo começa com esta pergunta que é fundamental. É uma questão que nos confronta a todos e que serve como o ponto de partida para a crise moral e existencial que este texto se propõe a resolver. É, no fundo, o grande porquê por trás de toda esta análise. O nosso percurso vai ter 6 paragens. Vamos começar com a realidade bem palpável dos conflitos à volta do mundo, depois vamos olhar de perto para a engenharia da destruição, a seguir preparamos-nos para um desvio acentuado para a metafísica e, por fim, vamos ver como é que o texto tenta juntar estes dois mundos para propor uma solução. Vamos a isso? Ok, vamos começar por pôr os pés na Terra, na realidade que este texto nos descreve. Um planeta que, em demasiados lugares, está literalmente a arder por causa de conflitos humanos. A fonte põe-nos à frente esta lista que é sombria. De Gaza à Ucrânia, do Sudão ao Myanmar. O objetivo aqui é muito claro, mostrar a escala e a onipresença do problema. Não estamos a falar de um caso isolado aqui e outro ali. Estamos a falar de uma condição global. E é aqui que as coisas começam a ficar diferentes. A primeira premissa radical do texto. A guerra não é vista apenas como uma tragédia humana, mas sim como uma crise geofísica. A fonte defende que a própria energia do ódio e da destruição se infiltra até ao núcleo da Terra, perturbando o seu equilíbrio. É uma ideia usada, sem dúvida, que redefine completamente a escala do problema. Agora vamos fazer a transição. Saímos da crise existencial e vamos diretos ao instrumento físico que causa tudo isto. O texto dedica uma análise técnica e surpreendentemente detalhada a um míssil balístico intercontinental, o chamado ICBM. Só para estarmos todos na mesma página, um ICBM é basicamente um foguete que sobe até ao espaço e depois, faz chover destruição de volta à Terra. O alcance mínimo de 5.500 km já é impressionante, mas, como vamos ver, o céu não é bem o limite. 16.000 km. Parem e pensem neste número. Só isto já nos diz tudo sobre o alcance global desta arma em particular que o texto destaca. É uma distância que permite atingir praticamente qualquer ponto do planeta a partir de um único sítio. E se olharmos para as especificações, a força disto é esmagadora. Estamos a falar de 10 ogivas nucleares, cada uma para o seu alvo. Uma massa de 210 toneladas. Uma estrutura feita para aguentar 4 vezes a força da gravidade e reentrar na atmosfera a 23 vezes a velocidade do som. Cada detalhe aqui só sublinha um ponto. Isto não é uma arma qualquer. É o pináculo da engenharia da aniquilação. E por trás de toda esta engenharia, o que é que temos? Matemática. Uma lógica fria, perfeita, mortífera. O texto até inclui exemplos das equações, como esta do filtro de Kalman, que serve para prever a trajetória. O ponto-chave aqui é que o caminho deste míssil não é deixado ao acaso. É ditado por algoritmos de uma precisão incrível que o guiam até ao seu alvo. E agora preparem-se, porque vamos dar uma volta de 180 graus. Vamos deixar a física fria da destruição para trás e entrar no mundo esotérico, metafísico, que a fonte propõe como sendo a verdadeira natureza da realidade. Aqui está a ideia central desta cosmologia completamente diferente. A noção de que tudo o que vemos, tudo o que sentimos, emerge de 7 qualidades fundamentais. Elas funcionam como se fossem os blocos de construção de tudo o que existe. E aqui estão elas, tal como o texto as descreve, cada uma associada a um corpo celeste, cada uma a representar um aspecto do ser. Por exemplo, Saturno representa a contração, a escuridão, e em contraste temos Júpiter, a expansão, a liberdade. Marte é a angústia, a energia do fogo, e o Sol, claro, é a luz e o entendimento. E esta citação é absolutamente crucial para percebermos o ponto. Não estamos a falar de 7 forças separadas a funcionar cada uma por si. O texto insiste que elas são um sistema interligado, holístico. Cada propriedade contém as outras e depende delas, exatamente como os órgãos do nosso corpo. É uma visão unificada da existência. Certo, agora vem a parte interessante. Como é que juntamos estas duas coisas? Um míssil SS-18 de alta tecnologia e uma filosofia cósmica sobre 7 propriedades. É nesta secção que o texto nos explica a sua tese central. Pois, o texto diz-nos isto com todas as letras. O próprio documento que estamos a analisar afirma ser uma intervenção. O seu propósito declarado é usar a sua estrutura narrativa, que se baseia na verdadeira natureza da realidade, para atuar diretamente sobre as armas de destruição maciça. Então, como é que isto supostamente funciona? A teoria desenrola-se em 4 passos. Primeiro,
Perceber a estrutura da realidade através das 7 propriedades. Segundo, usar essa compreensão para tecer uma narrativa poderosa. Terceiro, essa narrativa, ao ser lida e compreendida, cria uma espécie de ressonância quântica na consciência coletiva. E agora vem o passo final e o mais controverso. Essa ressonância coletiva ganha o poder de, segundo o texto, neutralizar as armas a um nível puramente energético. E se achavam que isto era só teoria, bem, o texto passa à prática. E de que maneira? Apresenta um decreto, uma ordem energética, que é dirigida diretamente aos líderes mundiais e aos seus arsenais. Para justificar este decreto, a fonte faz uma comparação direta e sem dúvida provocadora. Argumenta que os líderes atuais que promovem a guerra partilham traços fundamentais com Adolf Hitler. Uma crença no seu direito de dominar, o uso da violência como uma ferramenta legítima e, claro, o resultado inevitável de opressão e sofrimento. E aqui chegamos ao clímax da intervenção. O texto não pede, não sugere, ele ordena. Emite um decreto energético para que os arsenais de guerra de nações específicas comecem a falhar, a bloquear, a corromper-se. E afirma que este comando opera num domínio energético que está para além das leis da física como as conhecemos, atuando de forma instantânea. E com isto, chegamos à nossa última parte, que nos deixa com uma reflexão poderosa sobre o grande tema de toda esta análise. Depois de tudo isto, mísseis, decretos cósmicos, conflitos globais, a fonte termina com esta citação, virando o foco para dentro. A guerra externa é apresentada como um espelho de uma guerra interna que não foi resolvida. A solução, sugere-se, começa dentro de cada um de nós. E no fim de contas ficamos com esta pergunta. Uma pergunta que este material nos obriga a fazer. Independentemente de se aceitar ou não a sua premissa metafísica, a proposta é de uma audácia tremenda. Que a narrativa, a história que contamos sobre a realidade, tem o poder de mudar essa mesma realidade. Se as palavras, por si só, podem de facto neutralizar um míssil, isso fica em aberto. Mas a ideia de que as nossas histórias moldam o nosso mundo de formas profundas, isso sem dúvida é alguém que vale a pena pensar.